Acorda, acorda. Crypto never sleeps. No episódio de hoje, eu queria fazer uma reflexão com você. Você já parou para pensar que o dinheiro que você tá aí todo mês trabalhando para ganhar, suando duro, pode ser justamente o que tá te deixando mais pobre? Enquanto você tá dando duro para poupar, aplicando aí no CDB, no Tesouro Direto, tem empresa brasileira listada na Bolsa de Valores B3 que está fazendo exatamente o contrário, trocando caixa em real por Bitcoin. Nesse episódio, você vai entender o porquê a Melius pode estar se tornando a strategy brasileira. E por que isso é mais do que uma aposta. É um diagnóstico profundo sobre o futuro do real e das moedas fiduciárias. Para saber mais sobre isso, a gente tem um prazer, a honra, de receber aqui no Crypto Never Sleeps, Israel Salmen, mineiro, fundador da Melius, formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, empreendedor desde os 14 anos de idade, fundador da Solo, gestora de investimentos em 2009, vendida em 2011, e da Melius, primeira startup brasileira a abrir capital na B3, atualmente é presidente do Conselho de Administração da Melius. Muito obrigado por estar aqui, Israel. Obrigado você, Walter. Obrigado, Marcelo. Vamos bater um papo legal aí. Bora. Irado. E junto com o Israel também o Diego Collin, que é mineiro também, administrador pelo IBMEC de Minas Gerais, head de estratégia de Bitcoin da Melius, ex-BIPA Premium, fundador da Node Runners Brasil, a maior escola e comunidade de operadores de nós de Bitcoin e Lightning Network do Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco, Diego. Muito obrigado a você, Walter e Marcelo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Antes de começar, um recadinho aqui do nosso parceiro do Crypto Never Sleeps, a Mint. A Mint é a corretora de ativos digitais do BTG, onde você pode comprar, vender, custodiar criptoativos com os mais rigorosos padrões de segurança do mercado. Baixa aqui no link da descrição do vídeo o relatório semanal que a equipe de research da Mint confecciona toda semana para você se informar e tomar melhores decisões no mercado. Aproveite já, se inscreva também aqui no Market Makers se você já não é inscrito. Clica no sininho para saber quando os vídeos do Market Makers estiverem já ao vivo. Beleza? Com isso, vamos lá, Sexta. Vamos começar. Eu acho que, bom, antes da gente entrar primeiro na estratégia de aquisição de Bitcoin da Melius, seria legal explicar para o investidor primeiro o que é o business da Melius, porque tem muita gente que está assistindo que talvez não conheça, né? Muita gente da parte de cripto. E depois a gente partir justamente do que levou, que motivou a Melius a comprar 45,72 Bitcoins dentro da tesouraria. Legal, boa. Vamos lá. Vou começar explicando da motivação do porquê que o Melius foi criado, né? Eu e o Ofli, né, o cofundador do Melius, a gente era usuário de diversos programas de fidelidade, isso lá em 2010, 2011. E a gente ganhava pontos aos montes, só que a gente não conseguia trocar esses pontos por quase nada. E ainda tinha o problema principal que os pontos em algum momento expiravam, antes de você conseguir juntar os pontos necessários, por exemplo, para trocar por algo muito desejado, né, o iPhone. Então a gente olhou para esses programas e viu que eles continuavam crescendo. Todo supermercado que a gente ia lá em Belo Horizonte oferecia o ponto e todo mundo colocava o CPF para pegar os pontos. E a gente falou, tem demanda, mas dá para criar algo melhor. E foi daí que veio o nome Melius, inclusive, Melius, né, em latim significa melhor. A gente quis criar um programa de benefício que fosse melhor e mais vantajoso para os consumidores. E como fazer isso, né? A gente tirou toda a burocracia dos programas de ponto e simplificou. Nosso modelo é muito simples, a gente tem parceria com uma série de lojas online e marcas também que vendem no mundo físico. Nós recebemos uma comissão a cada venda que a gente gera. O nosso usuário entra no nosso app, vai para fazer a compra, a gente recebe uma comissão. Parte dessa comissão, em vez de transformar ela em pontos que você não sabe muito bem quanto vale, assim como as moedas fiduciárias, você transforma isso em cashback e manda para sua conta bancária para você utilizar da forma que você quiser. Então, esse foi assim que surgiu o Melius. E de lá para cá o produto evoluiu muito. Hoje nós temos uma plataforma de serviços financeiros embedada, né? Você tem uma conta digital dentro do app do Melius, você tem cartão de crédito, tem compra e venda de Bitcoin. Então você tem uma série de produtos ali que os usuários podem utilizar, né? Além, é claro, do nosso principal negócio, que é essa parceria com diversas lojas e diversas marcas. Uhum. E assim, o que levou, né, porque é um business de pontuação, de fidelidade, e a gente viu que vocês adquiriram Bitcoin recentemente, né, na tesouraria de vocês.
Como surgiu essa ideia do nada? Vocês discutiram durante muito tempo? O que motivou Qual vocês? foi a ordem cronológica? Né? Exatamente. Boa, eu vou explicar. No início de 2024, cara, a gente se pegou na situação que era a seguinte. A companhia tinha acabado de finalizar ali um turnaround, né, que a gente estava investindo muito para crescer, queimando caixa, e aí os juros mudaram, o mercado caiu, a gente ficou sem lugar ali para buscar mais funding, né? Então a gente teve que dar uma pivotada na nossa estratégia, a gente teve que dar um cavalo de pau ali para ajeitar as coisas, tornar a empresa mais eficiente. Então a gente tinha naquele momento, em 2024, a seguinte situação: próximo de 700 milhões de reais no caixa, sem dívidas e com a empresa que tinha acabado de break-even, né, e começaria a gerar lucro a partir daquele momento. E a gente olhou para o nosso caixa e falou: a gente precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro, porque ele está rendendo aqui 70% do CDI, né, porque nós estamos tomando 30%, 34% de imposto ali no lucro real dos rendimentos daquele caixa e dos lucros da empresa. Então a gente está rendendo menos que 70% do CDI e nós precisamos encontrar algo que, poxa, gere mais valor para o nosso acionista ou pelo menos preserve o valor no tempo. Começamos a olhar alguns M&As, não encontramos nada que fizesse sentido, que se valorizasse com mais certeza, de forma mais rápida do que a expansão da base monetária, por exemplo. Olhamos uma série de coisas e nada fazia sentido para nós, a gente não estava conseguindo encontrar o caminho. E aí eu decidi, né, a gente decidiu lá em distribuir boa parte desse caixa para os acionistas. Então nós desistimos do dinheiro, né, basicamente. Nós entregamos para os acionistas mais de 400 milhões de reais e no final dessa história toda, nosso caixa, mais para o final de 2024 ali, estava mais ou menos em 240 milhões. E a gente ainda estava ali buscando o que fazer com ele, né? E foi então que no meio do ano eu comecei a fazer uma transição da cadeira de CEO para chairman. E no momento que eu fiz isso, eu comecei a ter muito mais tempo, ou comecei a ter tempo, porque antes eu não tinha talvez tempo algum, para olhar o que estava acontecendo no planeta. Assim, o empreendedor, ele está focado na maior parte do tempo ali, né, ou 100% do tempo, no seu negócio, que é o que deve ser feito de fato. E aí você perde uma série de coisas que está acontecendo no mundo. Você não se interessa por estudar por Bitcoin, você não se interessa a estudar uma companhia como a Strategy está fazendo nos Estados Unidos. Eu já conhecia o Bitcoin, eu já conhecia a Strategy, mas eu nunca tinha parado para entender e estudar. E foi o que eu fiz no meio do ano de 2024. Quando eu comecei a olhar mais a fundo para isso, cara, eu me tornei um maximalista, né, Bitcoin na física e olhei para a empresa e falei: dá para a gente fazer algo diferente aqui. Então foi assim que surgiu a ideia. Muito caixa, nada de dívida, sem lugar para colocar esse caixa. A empresa estava crescendo ali, a gente estava satisfeito com os investimentos que a gente estava fazendo para crescer. E aí surgiu essa oportunidade, demos o primeiro passo. E uma curiosidade, assim, você já estava na Melius quando isso aconteceu, Diego? Como é que você foi parar lá? Porque essa é pergunta de curioso mesmo. Você é um cara de mercado do mercado de cripto. Muito boa pergunta, Sexta. E eu vou respondê-la e contar com a ajuda do Israel também para contar como foi o lado de dentro disso. Mas basicamente eu já estava no mercado de educação Bitcoiner há muitos anos, né? Ou melhor dizendo, desde 2021, por aí. Então, eu já tinha lançado algumas turmas com algumas casas de análise, já havia falado bastante de Bitcoin, do segundo andar do Bitcoin como pagamentos, e basicamente na linha maximalista, né? Na linha Bitcoin only, na linha de que tudo mais tende a perder para o Bitcoin ao longo do tempo, quando enveredei para a linha executiva, né? E comecei a trabalhar em corretora Bitcoin only, né? Tocando ali a linha de clientes de alta renda, que é a BIPA, exatamente. E enquanto na BIPA nos conhecemos, eu e o Israel, por um investidor em comum, digamos assim, entre as duas companhias, que fez a ponte. O Israel, olhando já para essa nova estratégia de tesouraria, entendeu que poderia fazer sentido ter um maximalista que pudesse fazer o link com a comunidade e também
dar suporte para as operações da empresa e para ele no conselho quanto às idiosincrasias do Bitcoin, as particularidades do Bitcoin e da comunidade Bitcoiner do Brasil. Então começamos a conversar e foi um match, um amor à primeira vista, entre aspas, porque a nossa missão sempre foi levar o Bitcoin para o seu máximo potencial como uma força do bem aqui no Brasil. E a Melius embarcava numa jornada que poderia usar uma alavanca para essa missão. E eu não sei se vocês perceberam, mas é possível extrair da história do Israel o que o 38 matou muito bem. É a segunda vez na história que a Melius eleva o nível do jogo no Brasil. Primeiro dando dinheiro de verdade ao invés de ponto. E agora usando dinheiro de verdade no balanço ao invés de reais. Então é como se a Melius tivesse um DNA apropriado com um DNA de dinheiro de verdade. A Melius meio que nasceu como eu escrevi recentemente, uma altcoin killer, querendo matar programas de pontos que não valiam nada e dar dinheiro de verdade ao invés. E não é nada menos do que poético que a Melius tem o ticker Cash 3 na nossa bolsa e tenha sido a primeira Bitcoin Treasury Company. Então, basicamente foi essa a história de como nos conhecemos. Cara, nesse momento, nesse contexto de mudança, tem várias stakeholders que você tem que conversar, né? Tanto o lado externo quanto o lado interno dentro da empresa. E aí, essa é a minha próxima curiosidade, né? Como que você traz essa ideia, que é uma ideia arrojada, pro cotista atual e também para as pessoas que estão ali dentro da Melius, entendem a Melius do jeito que ela é e agora estão vendo uma nova direção para a companhia. Legal. O trabalho começa interno, né? Chamei a diretoria, todo mundo estava ligado ali no negócio e falei o seguinte, olha, assista por favor esses vídeos aqui e leia o livro O Padrão Bitcoin. E aí eu falei o porquê, olha, porque a gente quer fazer isso, assado, e aí foi um choque, né? Foi um choque. Só que ao mesmo tempo que foi um choque, cara, o nosso time é muito bom e inteligente. Fizeram o dever de casa e entenderam perfeitamente o que a gente estava querendo fazer. Então, não demorou uma semana ali para todo mundo embarcar na ideia e gostar muito do plano. Isso ali conversando com a diretoria, né? E aí depois começou um trabalho de conversa com o conselho, montamos um conselho mais focado em cripto para nos ajudar em Bitcoin, para ninguém se confundir. Mais focado em Bitcoin, alguns Bitcoiners aí, raiz, né, muito, muito antigos na comunidade, com um bom relacionamento com a comunidade. E começamos a fazer essas comunicações com os acionistas. Então, devagar, o Twitter, estou usando bastante o X, né, para publicar por lá, enfim, os nossos passos e o que a gente acredita, o Diego também. Então, começamos a fazer esse trabalho com os acionistas também. E cabe ressaltar aqui, né, que no momento que a gente convoca a assembleia para de fato mudar a companhia, a ação estava mais ou menos R$3, a gente dá um direito de recesso para quem não topar. Então a gente falou para os acionistas o seguinte, olha, se você não achar uma boa ideia, você pode pedir o seu dinheiro, né, das ações de volta no valor de R$3,93, com um certo prêmio, portanto, ao momento do anúncio. Então, quando a gente deu esse direito de recesso, né, a ação estava ali por volta de R$3, ela foi para, ao longo dos últimos dias, né, ela chegou a bater R$9, né, como falamos hoje aqui. Acho que quem que sair por R$3,93 está arrependido, né? Na verdade, não deu nem tempo, né, porque o direito de recesso ele começaria a partir do momento da aprovação em assembleia. Como a aprovação foi agora, eles teriam que pedir isso nos próximos 30 dias, se eu não me engano. Então, foi bom que talvez alguns acionistas ali que estavam um pouco mais céticos fizeram o dever de casa para tentar entender por que a ação reagiu tão bem, né, desde o anúncio. Uhum. Cara, vocês acham que as empresas que não forem para essa direção, elas vão ter uma desvantagem competitiva a longo prazo? Que a gente tá vendo esse trend começando agora, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né? Strategy, Nakamoto Incorporated, agora, o anúncio aí do David Bailey, depois a gente entra nisso, mas a longo prazo vocês acham que tem uma desvantagem competitiva para quem não adotar
algum tipo de exposição ao Bitcoin? Sem dúvidas, Walter. A gente acredita que a adoção do Bitcoin pode ser tão importante quanto a adoção de tecnologias que o precederam, como a internet, o telefone celular, o mobile, agora a inteligência artificial, a eletricidade antes disso, e pode ser transformador. Nós costumamos dizer que não é uma adoção por pessoas ou empresas como a gente agora, é exatamente voluntária. Não é bem isso, porque pense num paralelo, por exemplo, com a adoção da pólvora, quando a pólvora surgiu. Interessava a sua opinião quanto à pólvora? Se a pólvora era perigosa ou se não era? Se você queria que o seu povo mexesse com pólvora ou não? Se você queria proteger o seu povo da pólvora ou não? Era voluntária essa escolha? Bom, a alternativa era o surrender, né? Era ceder para quem, ao contrário de você, percebesse que a realidade é como ela é e que quem dominasse aquela tecnologia poderia colocar todos os demais de joelhos pelo poder da nova tecnologia, no caso a pólvora. Então, independente da sua opinião, a realidade objetiva é que você eventualmente teria alguém com o domínio da pólvora batendo no seu portão. Milhares de anos depois, surge uma nova tecnologia, agora monetária, o Bitcoin. E, sinceramente, a gente acredita que não tem muito a ver com a sua opinião quanto ao Bitcoin. Se você acha que ele é isso ou aquilo, perigoso ou não, se você quer que a sua empresa domine ou não. Eventualmente, as empresas que adotarem o Bitcoin primeiro terão um poder econômico, mesmo que agora não bélico como o da pólvora, mas igualmente um poder tão importante quanto, para poder competir com você, para poder comprar você, para poder investir no que você não vai poder investir por não ter adotado uma tecnologia como o Bitcoin tão cedo. Então, é uma fonte, sim, de vantagem competitiva e para dar um horizonte de tempo, um paralelo, melhor dizendo, do que significa a adoção do Bitcoin agora por Bitcoin Treasury Companies, nós costumamos dizer que as Bitcoin Treasury Companies serão as FANGs do dinheiro no futuro e poderão fazer com o Bitcoin o que as companhias de internet, as magníficas da internet, fizeram com a internet, que é usar uma plataforma global para vender serviços, agora financeiros, para um mundo inteiro com um custo marginal baixo, e monetizar serviços financeiros globalmente como empresa nenhuma jamais pôde. Então, as Bitcoin Treasury Companies não deixam de ser, como eu volto a dizer, as FANGs do dinheiro, e posicionam-se para um futuro no padrão Bitcoin, onde eventualmente se tornarão, talvez, como uma opcionalidade da estratégia, Bitcoin Banks. Então, a gente vê esse paralelo entre o Bitcoin e a internet, não só para dizer quanto a o que vai acontecer com quem não adotar, mas o que pode fazer aqueles que adotarem uma nova tecnologia cedo. Legal. Isso me gerou duas dúvidas, porque assim, como que vocês interpretam a alocação de Bitcoin dentro do tesouro de vocês? Uma reserva de valor para diversificar, onde vocês querem acumular e cada vez mais focar nessa parte de cripto? Ou vocês, em algum plano futuro... Construir produto com isso, né? Construir produto com isso? Ou em algum momento no futuro vocês, vamos vender um pouco de Bitcoin, aumentar nosso caixa e investir em outros tipos de operações? Como é que vocês enxergam isso? Olha, uma forma de ver o que as Bitcoin Treasury Companies em geral fazem é capturar o spread, que é a diferença, spread como diferença, entre o que o Bitcoin retorna ou tende a retornar daqui em diante e o que é pago nos instrumentos financeiros, nas securities emitidas a mercado. Então, essas Bitcoin Treasury Companies funcionam como essa espécie de refinaria de Bitcoin que captura esse spread. Pega o Bitcoin, envelopa em securities, envelopa em produtos de renda fixa e renda variável e captura a diferença entre o que o Bitcoin retorna e o que é pago nesses produtos. Lá na frente, eventualmente, o Bitcoin vence, o Bitcoin avança e se torna o hurdle rate, a referência do mercado, o piso do que todo mundo espera de retorno. Então não há mais spread, não haverá em algum momento spread a ser capturado mais, na medida em que o mundo se der conta de que o Bitcoin é um veículo de poupança, não outras alternativas. Nesse momento, restará as Bitcoin Treasury Companies começarem a rentabilizar aqueles bitcoins acumulados. E é por isso que nós, como uma empresa operacional, que tem 40 milhões de pessoas com o nosso aplicativo, que tem serviços financeiros, know-how de varejo, marca, poderemos usufruir de todo esse potencial construído nos últimos 15 anos para rentabilizar eventualmente, se nosso desejo for, lá no futuro, essa nossa migração para o padrão Bitcoin de fato, onde a gente não vai mais capturar o spread, não vai mais ser a ponte entre dois mundos,
mas sim vai viver num mundo no padrão Bitcoin oferecendo serviços denominados em Bitcoin. Vocês realmente então acreditam no padrão Bitcoin? Tipo, Bitcoin sendo uma âncora monetária, sendo a moeda de troca, sendo a base dos sistemas monetários no mundo? É possível dizer que ele vai ancorar. Pense que dinheiro é a contrapartida de tudo. E metade de todas as transações tem o dinheiro em uma das partes. Então eu vou comprar um carro de você, eu mando 600 mil reais para lá e você manda o carro para cá. O dinheiro está na contraparte de tudo. Não necessariamente o Bitcoin puro, o Bitcoin direto, aquele Bitcoin cujas chaves você tem, vai estar na contraparte de tudo, porque o Bitcoin tem limitações quanto à quantidade de transações que ele pode absorver. Mas ele vai estar, de alguma forma, lastreando o que a gente vai chamar de dinheiro no futuro. Ele vai ser como uma espécie de dinheiro de alta potência que dá o lastro para que dinheiros privados ou até dinheiros estatais possam surgir por cima como meio de troca, fazendo o papel que o ouro fez um dia. Então, sim, a gente acredita nesse futuro e é esse futuro que nos faz acreditar que o Bitcoin tem um potencial tão extraordinário. A estratégia de vocês é replicar o que a MicroStrategy está fazendo ou tem algum tipo de peculiaridade por causa de ser aqui no Brasil? Legal. A aprovação que nós pegamos com os acionistas, ela nos permite nos tornar, de fato, uma Bitcoin Treasury Company, né? Isso significa que a gente pode aumentar a nossa exposição ao Bitcoin usando o caixa que nós já temos hoje, usando o caixa que a gente vem a gerar, mas também usando alguns instrumentos financeiros de mercado de capitais para conseguir capital para continuar com essas compras, né? Nesse momento não temos nenhum instrumento desenhado, nada anunciado, nada disso. Focamos agora na compra envolvendo o nosso caixa, mas a gente acha muito interessante o que Strategy tem feito lá fora, o que MetaPlanet tem feito no Japão, o que o The Blockchain Group tem feito na França, no que a JetKing tem feito na Índia. Então a gente está de olho em tudo isso que está acontecendo e tentando trazer e adaptar para a realidade Brasil aqui no mercado de capitais. Vocês acham que qualquer empresa hoje em dia consegue fazer isso aqui no Brasil? Eu ia perguntar isso. A empresa, para conseguir fazer o que fazem essas Bitcoin Treasury Companies ao redor do mundo, é necessário que você seja uma companhia listada. E aí a gente pode depois entrar, se a gente quiser aqui entrar um pouco mais do porquê disso tudo, né? Mas é necessário que você seja uma empresa listada. Dito isso, qualquer empresa listada poderia fazer, mas nem todas vão. Algumas, pelo motivo que da Microsoft não ter feito, é porque não precisa. É um monopólio, só cresce. Tem o seu próprio moat, né? Tem seu próprio moat. Agora, 95% das empresas não tem essa situação, né? O Melius não tinha uma situação dessa de clara liderança, de moat claro. A própria Nós MicroStrategy não competimos tinha, com né? grandes players no mercado brasileiro aqui. Então era um mercado extremamente difícil. Para nós, né, nessa situação, fica muito mais fácil pensar em coisas inovadoras ali para gerar valor para o nosso acionista, né? Então achamos isso no Bitcoin, né? Eu brinco que foi como instalar um reator nuclear no nosso balanço. Porque nós saímos ali de uma média de negociação diária, né, no início do ano de 2 milhões por dia, que é nada, praticamente uma empresa zumbi largada na bolsa, para uma média de 50 milhões por dia depois do anúncio da Assembleia, que foi antes da gente poder, de fato, finalizar a compra do restante do caixa. Que é uma curiosidade, porque com 50 milhões já temos liquidez suficiente para, de novo, entrar no Ibov, como estivemos no Ibov de 2021 a 2023, período em que, por exemplo, no segundo semestre de 2021, negociamos 250 milhões por dia, chegando a negociar 750 milhões de reais em um único dia, quando fomos a empresa top 10 mais negociada do Ibov no Brasil. Liquidez que é muito importante para a nossa estratégia. Mas ainda adicionando sobre a resposta do Israel, acho que aqui pode dar um bom corte. Há 5 motivos que levam a crer ou responder por que Bitcoin Treasury Companies não são tão comuns quanto se espera. Uma vez que a estratégia é aparentemente fácil, o playbook está dado e os retornos são extraordinários. Não só a empresa precisa ter capital aberto como a gente tem, não só a empresa não pode ser monopolista como a gente não é,
Porque as empresas monopolistas não têm o que seria a regra número 11 do Michael Saylor, que é os atributos do Bitcoin são direcionados para aqueles que precisam conhecê-los. E elas não precisam conhecer o Bitcoin, elas não têm um problema. A empresa precisa ter algumas outras coisas, que são elas: um balanço forte, como é o nosso, que não tem dívidas, um resultado saudável, como o nosso, que gerou 50 milhões de EBITDA ajustado ano passado, um maximalista no controle, então um cara disposto a colocar a empresa no destino do Bitcoin e atrelar suas chances de viver ou morrer às chances do próprio Bitcoin, e que não só isso, mas que vai ter condição de manusear o conselho, o board, os acionistas e a companhia nessa direção. Não basta ser um maximalista que não tem poder de voto ou um maximalista que não é o dono. Então essa reunião de coisas acaba sendo muito única, aparentemente, a ponto de nos tornarmos a primeira da América Latina, inclusive, a fazermos o que estamos fazendo. Uhum. Legal. Uma pergunta que eu acho que muita gente, eles devem te atormentar, na verdade, por isso. Como que vocês respondem às críticas dos acionistas em relação a esse tipo de mudança? Porque hoje o core business da Amélios é essa questão de pontuação, de fidelidade, mas a gente tem visto que vocês estão expandindo para ser uma empresa de Bitcoin mesmo. Vocês têm oferecido produtos de cripto. Acho que vocês já ofereceram cashback em Bitcoin, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Como é que vocês respondem esse tipo de crítica do tipo, eles estão trocando totalmente o core business da empresa, ou vão seguir para os dois lados? Qual que é o futuro da Amélios? Assim, Boa. Primeiro que nós seguimos todos os ritos de governança possíveis ali para manter uma transparência e uma comunicação muito direta com os nossos acionistas, né? Demos o direito de recesso, explicamos tudo que a gente gostaria de fazer. E no momento que os acionistas eles aprovam essa mudança, a empresa de fato se torna uma Bitcoin Treasury Company. E o que a gente está falando para o mercado basicamente a nossa missão principal enquanto grupo é adicionar Bitcoin de forma acretiva por ação para o nosso acionista. Então esse é o objetivo do grupo, comprando caixa, comprando as futuras gerações de caixa. E como eu falo de futuras gerações de caixa, a gente já começa a mostrar o porquê que nós temos algumas empresas no grupo, né? O Melios sendo uma delas, o Melhor Plano, o Promobit. Então são empresas que têm ali o seu CEO, que tocam os seus negócios, têm seus clientes, geram caixa e suportam essa estratégia. Porque o caixa gerado acaba virando um Bitcoin a mais, né, pro acionista. Então, assim, quando você fala de críticas, o que eu acho mais engraçado, assim, nesses comentários que é super comum, principalmente quando a gente não está em algum canal ou em algum podcast relacionado a Bitcoin ou cripto. Quando a gente vai para os canais mais tradicionais, né, a turma é muito cética. Mas eu fico assim, eu fico impressionado que alguns comentários falam, não, a empresa deveria focar em seu core business para gerar valor para os seus acionistas. A pessoa que fala isso, para mim, eu acho que ela nunca empreendeu. Ela não faz ideia do que é ser um empreendedor, do que é ter dores, do que é pensar fora da caixa para gerar valor para os seus acionistas. Então, eu vejo nessa estratégia um caminho de geração de valor para os acionistas, apoiada pela estratégia antiga, né, que antes era focada no business Melios, mas que agora está focada numa adição de Bitcoin por ação. Então, eu acho engraçado, mas no final do dia, hoje nós estamos conversando com um público que é o público que entende de Bitcoin, que gosta da tese, que é um público aí, talvez que passa de 15 milhões de pessoas, e conversando um pouco menos com o público de bolsa, que hoje é 5 milhões de pessoas investindo na bolsa. Então mudou bastante o nosso alvo, né? Tem mais gente investindo em Bitcoin do que na própria bolsa, né? Quando a gente fala de pessoa física. Exato. Então, assim, por mais que é engraçado ver as críticas, né? Mas eu tô mais preocupado com aqueles que já entenderam o Bitcoin e o caminho. E para os que já entenderam, é razoável supor que a Melios ofereceu uma alternativa de investimento, a única no Brasil, no padrão Bitcoin. Porque você sabe melhor do que ninguém, Walter, que uma vez que você está no padrão Bitcoin e entendeu ele como um veículo superior de preservação de valor para o longo prazo, dedicou uma boa parte do seu patrimônio ao Bitcoin, basicamente tudo, e isso inclui todas as ações da bolsa, todos os índices gringos, tudo isso começa a ficar mais barato.
ao longo do tempo, tudo mais perde para o Bitcoin num horizonte de tempo longo o suficiente. Então, Até os altcoins. até as altcoins. Inclusive, como você vai investir no como você vai sair da poupança em Bitcoin para investir em algo que vai performar pior do que ele. E a única coisa que pode ser melhor do que o Bitcoin, então, é mais Bitcoins. É algo que adquire Bitcoins para você enquanto você dorme. É algo que tem o objetivo explícito de adicionar Bitcoins por ação. E assim você tem a condição de performar não só como o Bitcoin, mas como o Bitcoin e o potencial de acumulação de Bitcoins daquele objetivo. Uhum. Então, muitos Bitcoiners lá fora dizem que as Bitcoin Treasury Companies inauguraram o portfólio, o famoso portfólio 60-40, onde você divide de alguma forma o Bitcoin com as Bitcoin Treasury Companies como investimento. Você poupa em Bitcoin e investe em Bitcoin Treasury Companies, porque é um investimento que tem um caminho explícito, sustentável e uma boa tese para, quem sabe, né, não é garantia de retorno, mas não é uma sugestão de investimento também, bater o próprio Bitcoin ao longo do tempo. Uhum. Eu tenho duas perguntas derivadas disso. Qual seria a definição formal de Bitcoin Treasury Company? E você falou, né, pô, o Bitcoin que a gente está adquirindo, ele vai se manifestar em valor para o acionista. Simplesmente no valor da ação ou tem algum outro tipo de mecanismo que beneficia o cotista? Olha, há uma razão de ser para que as Bitcoin Treasury Companies, tais como as que o Israel citou, a Strategy nos Estados Unidos, a Metaplanet, que a gente gosta muito no Japão, e a da Blockchain Group lá na França, estarem performando desde que adotaram a estratégia melhor do que o Bitcoin. Aliás, curiosamente, isso tem sido verdade até para a Melius, que anunciou essa estratégia nos últimos 2 meses, também bateu o próprio Bitcoin. A razão de ser e a origem do retorno dessas ações tem uma explicação muito clara. Porque se você não sabe de onde vem o yield, o yield é você. É o que costumamos dizer em cripto, né? Mas a gente sabe de onde vem o yield, e o yield não são patos, esquemas, não é nada obscuro. Basicamente veio da lei da preservação de energia. E as securities, ou os instrumentos financeiros que o Israel dizia que as Bitcoin Treasury Companies emitem, dívidas conversíveis, dívidas de todo tipo, ações preferenciais de todo tipo, todos esses instrumentos eles oferecem uma exposição indireta ao Bitcoin, só que com mais garantias e proteções para o investidor. Com proteção do principal, às vezes com pagamento de juros ou de dividendos. É um Bitcoin adocicado, um Bitcoin amaciado, um Bitcoin envelopado para diferentes perfis de investidores que querem acesso ao Bitcoin, mas não querem tanta violência, tanta volatilidade e nem precisam de tanto retorno. Todo o retorno e toda a volatilidade que os compradores desses instrumentos abrem mão de ter, porque não podem ou porque não querem, é absorvido pelo equity da companhia, que captura esse spread. O Bitcoin entrega uma vol de 60% ao ano, entrega um CAGR médio de 60% ao ano, e nesses instrumentos financeiros, em dólar, bem lembrado, e nesses instrumentos financeiros emitidos por essas companhias, os compradores estão recebendo veículos que vão pagar 10 de dividendo, com a proteção do principal. Para onde vai o excesso? Para onde vai o spread? Para onde vai a diferença do Bitcoin que a gente tem em tesouro contra o produto que a gente paga para quem nos compra? Vai para o nosso acionista. Então, o nosso acionista não vai ter só o retorno dos Bitcoins em tesouraria. Ele vai ter o retorno dos Bitcoins na nossa tesouraria, mais o retorno acretivo da diferença que a gente captura ao comprar Bitcoin e oferecê-lo indiretamente em securities. E assim a gente atende, Walter, através da nossa estrutura, as Bitcoin Treasury Companies têm como público desde conservadores até arrojados. Os compradores comprando os instrumentos que a gente vai emitir, os arrojados comprando a nossa ação, passando inclusive pelos restritos, que são aqueles que não poderiam comprar o Bitcoin nem se quisessem, por um motivo ou por outro, mas podem comprar ou os nossos instrumentos ou a nossa ação. Outras companhias, por exemplo. Outras companhias, por exemplo. Algumas seguradoras, fundos de pensão e etc. Isso é interessante, porque seguradoras que o Israel trouxe, não trouxe à toa. A Allianz, uma grande seguradora do mundo, perfil ultraconservador, é uma das maiores compradoras da dívida emitida pela Strategy para comprar bitcoins. Então, apesar da
Bitcoin Treasury Companies terem uma estratégia aparentemente ultra arrojada, ela tem vendido produtos para empresas ultraconservadoras. Como é o match disso? O match disso é o que você não vê, porque o Saylor consegue capturar a volatilidade do Bitcoin em um produto que vai ser vendido para Allianz, que vai monetizar essa volatilidade de uma forma nova para nós, mas muito comum para o mercado, que é o seguinte: ela vai comprar a dívida da MicroStrategy, vai shortear a ação. Você não precisa entender o que está acontecendo. Você só precisa entender que ao comprar a dívida da Strategy e shortear a ação, ela vai capturar um yield que o Saylor chama de livre de risco. E sempre que a ação da Strategy variar para cima e para baixo, a Allianz, uma seguradora absolutamente conservadora, vai extrair um yield, porque para ela não vai importar mais a direção em que a ação da Strategy vai, ou o retorno da própria dívida que ela comprou. Ela só vai capturar e extrair um yield da volatilidade, do balanço da ação. Então, isso mostra como que é possível monetizar a volatilidade, um atributo riquíssimo do Bitcoin, de formas que o mercado não estava acostumado a ver, e mesmo empresas conservadoras como a Allianz têm comprado produtos que você julga arrojado, mas por desconhecer o público-alvo e as formas de monetizar alguns instrumentos. E isso é um jeito da Melius fornecer um investimento para o institucional mais conservador também, né? Totalmente. E esse é um ponto que eu queria entrar, cara. Porque, por exemplo, vocês vão ter uma tesouraria que já tem muito Bitcoin, né? 45,72 Bitcoins, se o meu número estiver correto aqui. Eu acho que tem possivelmente até mais aí para vir, né? A Coinbase, por exemplo, ela foi a primeira a criar um produto de empréstimos colateralizados com Bitcoin, né? E até mais do que isso, eles criaram uma versão do Bitcoin que é uma versão envelopada que está na blockchain de terceiros e serve para outras atividades de yield. Vocês enxergam essa produtização, não sei nem se esse é o nome, do Bitcoin somente nesses veículos mais tradicionais de dívida conversível, ou vocês enxergam também isso indo para um ambiente centralizado de blockchains? Hoje nós estamos dividindo bem o que é time Bitcoin, né, que basicamente é um comitê estratégico de Bitcoin que a gente toma essas decisões de tesouraria. E nós dividimos o time Melius e o time das demais subsidiárias. O time do Melius e das demais subsidiárias continuam focados exclusivamente nos negócios, na operação. Enquanto o time Melius, o time Bitcoin, né, está focado em olhar para essas estratégias. Então, hoje, ainda não existe uma conexão, existe quase que um Chinese Wall ali protegendo essas informações dentro de casa, né? No futuro, como o Diego já falou, eu acho que o fato da gente ser uma companhia, né, que tem 40 milhões de usuários, né, que já tem produtos financeiros atrelados ali no nosso aplicativo, eu acho que a gente vai poder ver uma série de opcionalidades, né, que podem fazer sentido no futuro de unir esses dois mundos. Beleza, olha, reforçamos o nosso balanço, compramos muito Bitcoin aí nos últimos anos, o que dá para fazer agora do lado de cá, né, do outro lado da parede, né? Então é algo para a gente pensar no futuro, mas hoje não tem nada desenhado, inclusive existe de fato esse Chinese Wall, né? E Valtinho, para te deixar uma mensagem de qual que é o tamanho do mercado endereçável, qual que é o tamanho do mercado do qual corremos atrás como uma Bitcoin Treasury Companies, ou como nessa divisão de tesouraria, né, como a gente gosta de dizer, que é segregada da divisão de operações da companhia. O mundo tem 450 trilhões de dólares entre dívidas, 300 trilhões de dívidas e 150 trilhões de ações. E basicamente, todos esses 450 trilhões de dólares possuem um problema de ou não bater a inflação real ou não bater a velocidade com a qual as moedas são diluídas. Elas não compensam a expansão das suas respectivas bases monetárias. Então, o que nós estamos fazendo como Bitcoin Treasury Companies é buscando consertar o mercado de capitais como o Bitcoin consertou o dinheiro. O Bitcoin consertou o dinheiro e não é isso que a gente quer fazer. O Bitcoin já está fazendo. O que nós queremos fazer é oferecer para todo esse mercado de capitais, que negocia 300 trilhões de dólares de dívida, 150 trilhões de dólares em ações ou instrumentos de renda variável e instrumentos de renda fixa
que vão verdadeiramente oferecer proteções e chances extraordinárias de retorno, oferecer para todo mundo o que todo mundo quer, lastreando esses produtos no Bitcoin e deixando ao mercado decidir o que quer comprar. Se é algo mais conservador, se é algo mais arrojado, nós vamos ser essa refinaria que pega o Bitcoin como commodity e entrega em variados produtos para diferentes perfis de investidores. Então fazemos com o Bitcoin o que Rockefeller fez com o petróleo e pretendemos ser muito bem sucedidos nisso. Então, com um mercado endereçável desse e com essa missão de tentar consertar o mercado de capitais, nós já temos uma oportunidade extraordinária o suficiente para arriscarmos os nossos bitcoins, dando a ele, colocando-os longe da nossa custódia. Aliás, custódia é um tema absolutamente rico para nós e nos apegaremos a esses bitcoins com todas as forças que podemos, porque na nossa visão essa já é uma oportunidade suficientemente grande para a gente querer ganhar um teco a mais de yield perdendo mão da custódia, talvez. Pô, achei genial essa maneira de colocar qual o mercado endereçável do Bitcoin. Tudo. O mercado de moedas fiduciárias, né? Exato, a gente já costumava dizer Só enquanto aumenta e aumenta numa velocidade grande. Crescente. O que torna interessante essa visão, porque nós já dizíamos, né, que o Bitcoin buscava desmonetizar formas concorrentes de poupança. E ele iria bater em imóveis, renda fixa e renda variável, por ser um veículo superior como reserva de longo prazo. O que a gente descobriu como Bitcoiners ao longo do tempo foi que nem todo mundo pode acessar o Bitcoin, ou por uma questão de mandato, ou por uma questão de perfil. E ela até gostaria de ter alguns atributos do Bitcoin, mas não todos. Ela até gostaria de ter o que o Bitcoin entrega, ou parte disso, mas sem as complicações que é ter o Bitcoin direto, cuidar da própria custódia, aguentar a volatilidade. Então as Bitcoin Treasury Companies fazem essa ponte entre pessoas que gostariam de ter a parte boa do Bitcoin sem ter a parte ruim do Bitcoin. Gostariam de ter alguma coisa exposta ao Bitcoin, mas com algumas garantias e salvaguardas que agora a gente oferece e cobra por isso. Então, o mercado endereçável do Bitcoin continua o mesmo. A ponte e o veículo pelo qual ele se manifesta é que mudou. Nós vamos capturar o potencial, né, de ganho monetário dessa migração, até que eventualmente vamos emergir no mundo num novo padrão e tentar monetizar isso também. E isso é genial, porque é uma nova alternativa de você oferecer Bitcoin para as pessoas, como você mesmo comentou. Vocês comentaram que vocês não acham que essa estratégia de Bitcoin Treasury Company se aplica para todas as empresas do mundo, porque cada empresa tem sua particularidade, né? Isso é normal. Quais empresas vocês acreditam que se encaixam nesse tipo de... Qual setor? Não precisa ser um setor, mas... Qual empresa que vocês acham que se encaixa nesse tipo de adoção dessa estratégia, entendeu? Para se tornar uma Bitcoin Treasury Company. É estritamente empresas ligadas a serviço financeiro ou o rapaz aí que está assistindo a gente que tem, de repente, sei lá, uma loja de produtos automotivos poderia também adotar isso? Perfeito. Eu acho que você pode reforçar os 5 pontos, né? Uhum. Que nós conversamos, mas falando um pouco das que já existem, né? A Strategy, né? Ela é uma empresa de software que competia com a Microsoft, né? E ficou 20 anos ali andando de lado na bolsa. O gráfico da MicroStrategy, eu recomendo todo mundo que tá vendo aqui olhar isso, cara. É bizarro. É bizarro. Cara, assim, para mim aquele gráfico ele fala muito, sabe? Porque mostra a resiliência de um empreendedor. Ele ficou 20 anos com o papel dele. Ele no sempre fundo foi do o CEO, poço. né? Ele sempre esteve lá, agora foi o que é fundador. o chairman. Então ele ficou 20 anos buscando um caminho, né? E achou no Bitcoin esse caminho. Então é um negócio bizarro, né? Com certeza tomou muito mais pedrada em 2020 do que eu quando anunciou a estratégia, porque, de fato, em 2020 eu acho que até eu chamaria ele De maluco. de maluco. Até a gente que é de cripto achou um pouco ele maluco na época. Óbvio, a gente foi estudando a estratégia e você vai se ambientando, mas... Então era uma empresa de software, então é um negócio parecido com o nosso, que é um negócio que vende para corporações, né, empresas, e o nosso é um negócio que tem as parcerias com as lojas, mas vende para o usuário final. Então, eu acho que a gente é mais parecido nesse caso com a Strategy, né? Agora, você pega a MetaPlanet era um conglomerado de hotéis. Eles tinham, acho que, 15 hotéis no grupo. Era uma ação também que era um zumbi na bolsa, que negociava pouco, andava de lado, estava amassada na bolsa de Tóquio. E decidiu seguir esse caminho há um ano atrás,
e fez a mesma estratégia, né? De lá para cá, eu acho que eles venderam, se não me engano, a maioria dos hotéis, manteve somente um, que eles vão chamar de The Bitcoin Hotel, e usaram todos esses recursos para fazer as primeiras compras de Bitcoin e depois disso não pararam mais, né? A companhia tinha um market cap, se eu não me engano, de menos que 50 milhões de dólares lá há um ano atrás e hoje está valendo quase 2 bi de dólares. E aí você pega a The Blockchain Group, que já é um terceiro caso. É uma empresa francesa que nasceu, de certa forma, com esse propósito. Assim como tem surgido outras nos Estados Unidos agora que já nascem para ser exclusivamente uma Bitcoin Treasury Company, né? Então tem de tudo um pouco. E se quiser reforçar... Não, muito bom, inclusive... Eu acho que é legal mesmo reforçar os 5 pontos, porque acho que tem, por exemplo, em um cenário de juros baixos, tem um monte de empresas zumbi que se beneficia disso para continuar ali sobrevivendo. E aí a pessoa pode já pensar assim, pô, esse negócio de comprar Bitcoin pode ser um gimmick, né? É uma maneira aqui de salvar um negócio que fundamentalmente não funciona. Mas aí entra essas 5 regras. Olha lá. Bom, vamos dar um passo atrás e ser claros aqui. O Bitcoin pode adicionar valor para qualquer um e qualquer empresa que está nos assistindo, desde que obtidos alguns critérios básicos, como você não vai precisar desse dinheiro para o curto prazo, você tem condição de comprar Bitcoin e guardá-lo por 4, 5 anos, ele pode ser benéfico para todo mundo. Não é que ele vai trazer um benefício para você só se você conseguir replicar a nossa estratégia. Mas quais são os 5 pontos que tornam a nossa estratégia mais rara do que a gente imaginaria, uma vez que, de novo, o playbook está dado, os resultados são bons, e é um playbook replicável em várias partes do mundo, mesmo que não exatamente igual em todas as partes do mundo. A Metaplanet começou a fazer isso no Japão há 12 meses atrás, inclusive a primeira compra dela foi em abril do ano passado, quando foi de 15 milhões de dólares para 2 bi de dólares em 12 meses. Não tem no Japão uma das principais ferramentas do Saylor, né? Que são os ATMs, que são as vendas de ações de tesouraria criadas do nada. A empresa não pode criar ações rápida e vendê-las rapidamente. A Metaplanet fez as suas adaptações para o mercado local, a gente vai fazer as nossas também. Mas o que torna essa estratégia mais rara do que você imaginaria? A empresa tem que ter capital aberto, então... Das 400 milhões de empresas, talvez umas 8 mil ou 10 mil só tenham capital aberto no mundo. A empresa, aqui no Brasil são 400. A empresa precisa ter balanço forte, então não adianta ter capital aberto e estar endividada, não ter geração de caixa. A empresa precisa ter capital aberto, balanço forte. Um líder exato. O líder maximalista que seja capaz de convencer o board e diretoria a fazer o mesmo, que é basicamente viver ou morrer pelo Bitcoin, que tenha esse grau de commitment. Não pode ser um monopólio, bom demais para você querer arriscá-lo com qualquer outra coisa. E por fim, bom, acho que essas são as características. Isso que torna as Bitcoin Treasury Companies mais raras do que imaginaríamos. Aliás, o gráfico da MicroStrategy, agora Strategy, é surpreendentemente parecido com o próprio gráfico da Melius, como algumas pessoas gostam de dizer. O que aconteceu com a Strategy ao longo de 20 anos aconteceu é como se estivéssemos em fast forward, porque tivemos um pico absoluto em 2021, quando chegamos a valer 10 bilhões de reais e um frenesi muito grande na nossa ação e chegamos a cair o que? 90%, 95% do topo. Então, e só para chover no molhado. E para por aí a semelhança, né? Porque a Strategy já subiu 3.000%, depois a gente Exatamente. tá só começando a Strategy. Mas vai chegar essa hora, vai chegar vai essa chegar, hora. pô. Estamos trabalhando. Cara, ó, eu sempre gosto de pensar como um tecno-otimista, mas eu também sempre penso em riscos e incertezas, né? E isso aqui é interessante, esse espaço que a gente tem aqui no Crypto Never Sleeps, porque, pô, vem gestores diferentes aqui, vem pessoas com perspectivas diferentes, e é interessante ouvir a perspectiva de quem a gente está conversando a respeito desses riscos. E é a primeira vez que a gente vai ter, se eu não me engano, aqui alguém falando da perspectiva de uma empresa que está comprando Bitcoin e botando no balanço, sobre os riscos, né? Primeiro, os limites da exposição, né? O que vocês acham que é aceitável para Melius
em termos de exposição ao Bitcoin e o que poderia mudar isso para mais ou para menos? Nós tomamos uma decisão, né, de manter um caixa mínimo em moeda fiduciária, para que esse caixa seja uma espécie de capital de giro ali para a operação, né? Porque, como vocês sabem, né, não temos o objetivo de vender os Bitcoin que entesouramos, né? Então, nosso horizonte de segurar esses Bitcoins é para sempre e o nosso preço-alvo, ele não existe. Então, acho que essa estratégia está muito definida dessa forma, né? Mas se você quiser complementar. Bom, as Bitcoin Treasury Companies, elas basicamente decidem viver ou morrer pelo Bitcoin. E cada vez mais os riscos que poderiam levar o Bitcoin à ruína são os riscos que também poderiam nos levar à ruína. Então, conversar sobre quais são os riscos da estratégia envolve conversar sobre quais são os riscos de sobrevivência do próprio Bitcoin. Mas antes de entrar nesse detalhe que tem muita nuance, como vocês devem imaginar, no que diz respeito ao limite de exposição que temos ao Bitcoin ao longo da execução da estratégia, um limite que eu quero que todo mundo fique tranquilo que vamos respeitar e obedecer, como tem respeitado e obedecido as Bitcoin Treasury Companies lá fora, é o limite de endividamento no que diz respeito versus ao que você tem de Bitcoin no balanço. Então, a própria Strategy tem 40 bilhões de Bitcoin no balanço contra 8 bi de dívida. Uma proporção de 20% que a gente julga razoável, conservadora, segura, capaz de resistir a um drawdown, a uma queda sustentável e grande do Bitcoin. E fazendo um devido disclaimer aqui, estamos falando da história da Strategy, né? Não temos nenhuma operação desse tipo, não temos nada desenhado, nada anunciado, mas para trazer um pouco dos limites que essas companhias lá fora utilizam, né? Exatamente. Então, mesmo que não tenhamos essa intenção, é um limite que o mercado gosta de salvaguarda. Agora, os riscos que podem levar o Bitcoin a falhar como dinheiro Resumindo a história, a gente não tem todo o tempo do mundo para falar das nuances, mas numa matriz de possibilidades do que é possível, o Bitcoin tá fadado a ter um futuro brilhante. E o que pode levá-lo à ruína, no nosso entendimento, está dentro daquilo que a gente nem sabe que não sabe. Unknowns, né? Porque tudo aquilo que enxergamos e mapeamos, bom, nós mapeamos e enxergamos. Então somos capazes de desenhar contramedidas e estarmos suficientemente seguros para endereçá-las. Então, não há nada que compense a gente falar aqui que adicione um risco de ruína muito grande para o Bitcoin a ponto de nos tirar o sono. Estamos suficientemente seguros que o Bitcoin é uma base sólida e forte para construirmos a nossa empresa sobre. Esse unknown do unknown, inclusive, se chegarmos numa situação como essa, provavelmente o valor do Bitcoin vai ser a última coisa que a gente vai se preocupar. Acho que a gente vai ter outras preocupações muito maiores que a gente não imagina num mundo como nesse cenário, né? Uhum. Não sei se você tem alguma coisa para complementar. Cara, não, eu acho que vocês explicaram bem. Eu queria saber mais sobre a parte da governança interna do Bitcoin, porque a gente tem visto cada vez mais as mineradoras tendo uma influência sobre o Bitcoin, as grandes instituições comprando, né, as empresas, Melius, um grande exemplo disso, Strategy, e os governos também começando a comprar. Queria saber até que ponto isso pode talvez ameaçar a descentralização do Bitcoin. E aí tranquilo no papo que o Walter disse, acabar sendo um risco proativo, um risco para a rede, que pode prejudicar determinada estratégia. Boa, Sexta. Há algumas formas de endereçar essa questão, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Uma das coisas mais geniais da política desenhada pelo Satoshi lá atrás foi a sua política inicial de distribuição de moedas, onde o Bitcoin passou por um rompante de poucos anos, desde que foi criado, que permite que hoje a gente possa dizer o seguinte: um ano depois dos ETFs, já com alguns estados-nação começando a acumular, e 4 anos depois que a Strategy começou a sua adoção institucional. Ainda hoje, 80% das moedas em circulação está na mão dos indivíduos, fruto da sua política inicial de distribuição, onde 50 bitcoins eram dados para quem produzisse os blocos na época em que você produzia blocos em um notebook. E temos, na semana que vem, do que a gente grava esse podcast, o Pizza Day, comemorado globalmente como o dia em que uma pessoa física pagou com 10 mil bitcoins 2 pizzas. Serão comemorações no Brasil inteiro.
aliás. Então eu não acredito que num Bitcoin onde 80% das moedas em 2025 esteja na mão de pessoas físicas, possa ser cooptado de qualquer forma por novos compradores, não importa o quão poderosos ou o quão ricos, ou por estados-nação, ou por mineradores de qualquer tipo. Porque, veja bem, mesmo a maior mineradora do mundo, que é a Mara, que começou a fazer o que a Strategy faz também, ela tem 5% do hash rate da rede. E muita gente confunde a influência das pools com a influência dos mineradores. Porque as pools são poucas, os mineradores são muitos. E os mineradores já dissolveram pools no passado numa espécie de corrida bancária por suspeitarem que a pool queria fazer algo ruim. Foi o caso da pool G-Trust ou coisa assim, onde boatos de que a pool estava mal intencionada levou boa parte dos mineradores a apontarem o poder do seu hash rate para outra pool bem intencionada. Então, pools e mineradores não são as mesmas coisas. E enquanto os mineradores são sim descentralizados, Você pode as pools não são. só explicar para quem não sabe a diferença do pool e do minerador? Sim, o minerador é aquele cara que você provavelmente conhece. É a maquininha que gasta energia, são aquelas fazendas computacionais, aqueles grandes servidores que você vê nas fotos. Esses mineradores é que definem para onde apontar a energia que gastam. E eles podem apontar para qualquer pool. O que é uma pool, afinal de contas? A pool é um escritório. É só uma instituição que vai reunir o poder de vários mineradores. É só uma instituição que vai construir o bloco que vai ser minerado por esses mineradores. A pool define, isso é verdade, o que vai entrar no bloco. Mas ela não tem o poder computacional, o poder de energia. Isso é dos mineradores. E os mineradores definem a pool que quiserem, a hora que quiserem. Então, se eventualmente uma pool tentar censurar, se uma pool tentar, de alguma forma, cooptar o Bitcoin, os mineradores podem escolher não participar. Eles têm todo o incentivo do mundo a não participar, inclusive, e apontarem o seu poder para outras coisas. Então, para não ficar muito técnica a resposta, eu diria que o seguinte... Na prática seria, eu tenho uma ASIC, né, que é um computador específico para mineração, e aí eu falo, cara, eu não vou minerar esse negócio sozinho, eu vou delegar isso para um pool para eu ter uma chance melhor de um fluxo de caixa. Exatamente. É como se a sua ASIC na sua casa fosse demorar 10 anos para conseguir ganhar um bloco. E você não tem 10 anos para sustentar a sua conta de energia. Então você vai apontar aquilo para uma pool que vai consolidar a sua ASIC com a minha e com a do Sexta, para que ao invés de você receber um bloco a cada 10 anos, você recebe uma fração de um bloco a cada 2 horas. E assim você consegue pagar a sua conta de energia. Eu vou deixar você com um modelo mental para que quem está nos assistindo saber que o Bitcoin não tem controladores. E isso o Walter narrou muito bem na época da Guerra dos Blocos e o que aconteceu lá dentro. O Bitcoin tem 3 poderes e nenhum deles é capaz de cooptá-lo. Nem aqueles que rodam o nó em casa e validam o que os mineradores fazem, nem os mineradores que produzem os blocos e nem os desenvolvedores, que são o legislativo. Então, nesses 3 poderes do Bitcoin, onde quem tem um nó em casa, como eu e a Melius, somos o judiciário. A Melius minera também? Não, mas ela tem um nó que valida. Legal. Pô, Então, legal. uma coisa que pouca gente sabe, mineradores não produzem Bitcoin, mineradores produzem blocos. Eles só ganham blocos, Bitcoins, se nós, o meu computador e o da Melius, julgarem aquele bloco correto. Então é assim que a gente põe os mineradores na linha. E foi assim que a gente pôs eles de joelhos em 2017. Então essa dinâmica de 3 poderes, onde computadores como o meu e o da Melius validam o que os mineradores como o executivo da rede produzem e o que os desenvolvedores como legislativo escrevem, garante que ninguém, não importa o quão poderoso, não importa o quão rico, possa cooptar a rede. Para citar um exemplo onde o Bitcoin tentou ser cooptado por gente poderosa e rica, em 2017, todos os mineradores com capital aberto na bolsa, 95% do hash rate da rede, queria aumentar o tamanho do bloco. E o único mecanismo de defesa contra isso foi essa arquitetura de 3 poderes, porque validadores, node runners, anônimos como eu, você e agora Melius, disseram, olha, se vocês produzirem blocos assim,
nós julgaremos o bloco inválido. Não vamos difundir esse bloco na rede. Não vamos difundir esse bloco na rede. E foi ali que se tornou clara essa divisão de poderes dentro do Bitcoin e que ninguém em especial, nenhum dos 3 poderes tem esse controle, como fizemos no dia 15 de agosto de 2017, o nosso dia da independência, que é também o dia em que o Nixon foi na TV cortar o lastro Em 71. foi cortar o lastro do dólar no ouro. Então o Bitcoin de lá para cá só se fortaleceu, temos mais node runners do que nunca, temos mais de 1.000 colaboradores lá no código do Bitcoin Core, temos mais mineradores do que nunca. Então esses 3 poderes, eles se difundiram para tornar essa base que sustenta o Bitcoin forte o suficiente para aguentar a compra de BlackRock, para comprar a compra da Casa Branca, para aguentar a compra de quem quer que seja, de forma que ninguém conseguirá cooptá-lo. Cara, eu tenho só mais uma dúvida e acho que não tem pessoa melhor para responder do que o Diego que, pô, roda nó, né? É um professor, né? Literalmente. Essa explicação, Professor. exato. Cara, e é uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais, que é a ameaça quântica, né? O dia Q, Q-Day. E assim, existem alguns vetores de ataques, não só para o Bitcoin, né? Pô, tudo hoje é criptografado, o WhatsApp é criptografado, então muita coisa vai ter que se reinventar por causa do advento de computação quântica. Tudo. Então, existem alguns vetores atualmente no Bitcoin que podem ser alvo de computação quântica do algoritmo de Grover, do algoritmo de Shor, né? Que são alguns endereços velhos, inclusive os endereços do Satoshi, que podem ser quebrados, manipulados, e eventualmente esse Bitcoin vai para o mercado e, pô, beleza, nós somos Bitcoin, se o Bitcoin ficar mais barato, eu quero comprar, né? Mas você enxerga isso como um risco para o Bitcoin de longo prazo? Nada que tire o meu sono. A resposta curta é: o Bitcoin vai precisar evoluir, tá? Isso é sem sombra de dúvidas. Mesmo os meus Bitcoins que hoje dormem em endereços que são quantum resistant, né? Pouca gente sabe, mas os meus endereços já não são passíveis de ser quebrados pela computação quântica, porque eles não dormem numa chave pública, como dormem os Bitcoins do Satoshi, cuja chave pública está exposta, né? Os endereços mais modernos, os endereços SegWit, populares desde 2017, eles já são resistentes porque você pega a chave pública, faz um hash dela e expõe o hash e não a chave pública. E esse hash não pode ser quebrado por algum motivo que me escapa a técnica, como as chaves públicas podem ser quebradas e derivadas em chaves privadas. Então, apesar dessa nuance, de qualquer forma, se for mover os meus Bitcoins, ainda ficaria exposto. Porque na hora da movimentação, eu tenho que expor a minha chave pública, e aí eu estou vulnerável. Então o Bitcoin vai ter que evoluir. Isso é sem sombra de dúvidas. Então em que pé que a gente está? Basicamente o mundo, Walter, ainda não coalesceu em torno de algum padrão suficientemente consensuado de que criptografia vamos usar no Bitcoin para nos proteger da computação quântica. Criptografia à prova da computação quântica já existe e não é de hoje, mas é algo mais novo, é algo que não está ainda tão maduro, consensuado. Pouca gente sabe, mas algumas instituições de governo dos Estados Unidos fabricaram, inventaram, produziram coisas que hoje o Bitcoin usa. O SHA-256 veio da NSA, né, a famosa NSA. E nem essas instituições que tabelam, que padronizam e que definem criptografia no mundo coalesceram, coadunaram, certificaram criptografias suficientemente maduras para nos proteger da computação quântica. O mundo ainda não se decidiu, o mundo ainda não coalesceu em torno de uma solução. E como a comunidade do Bitcoin trata disso? Existe uma proposta chamada de BIP 360. Aliás, o 360 é porque o 360 é importante para criptógrafos e cientistas quânticos. Não me pergunte o porquê, mas o 360 é uma referência a isso, que tem coalescido, né, concentrado todos os esforços da comunidade na proteção do Bitcoin contra a computação quântica. Não só isso, em como vamos fazer a partir do momento em que chegarmos, né, e consensuarmos o que usar. Não é um atraso da comunidade do Bitcoin, mas do mundo em saber o que vamos fazer. Porque pense que o bloco do Bitcoin é pequeno. Nós não podemos usar um algoritmo tão ineficiente que as transações se tornam absurdamente caras. A própria criptografia tem que amadurecer. E quando chegarmos lá,
como vamos migrar as moedas que estão desprotegidas para endereços protegidos. Esses debates já estão acontecendo no Bitcoin. Todos os meses, em mais de 6 lugares do Brasil, BitDevs se reúnem para discutir os avanços disso. Temos BitDevs em Belo Horizonte, ocorre que eu sou o host, tem um BitDevs em São Paulo, em Floripa, Ribeirão Preto, Brasília, Florianópolis, mais alguma cidade. Então, os debates são muito técnicos, vocês devem imaginar, mas, de novo, não me tira o sono, porque nós temos tempo. E quanto tempo nós temos? Digamos que nós tenhamos cerca de 10 anos, 5, 10 anos, que sejam 5 anos, vai, worst case. A última grande atualização do Bitcoin, que foi a Taproot, que mudou o algoritmo de assinatura, que é o que precisaremos fazer também para proteger o Bitcoin da computação quântica, mudar o algoritmo de assinatura. Nós já fizemos isso no passado, poderíamos fazer de novo. Não só isso, redesenhou como a própria transação de Bitcoin funciona. Foi uma gigantesca atualização a Taproot. E nós fizemos em 9 meses, da proposta à aprovação. Então eu tendo a crer que, na medida em que o mundo avançar quanto a quais são os padrões de criptografia a serem usados para combatermos a computação quântica, a comunidade Bitcoiner, absolutamente interessada em proteger os próprios Bitcoins, vai encontrar caminhos rápidos para proteger o Bitcoin, tão rápidos quanto a própria Taproot, que levou 12 meses e não significava nenhuma ameaça existencial. Então, sob uma ameaça existencial, acredito que sejamos mais rápidos. E, por fim, nossos pais e padrinhos são cypherpunks, né? Não tem comunidade mais aderente à criptografia hardcore do que a nossa. Animal. Você quer fazer mais uma pergunta de risco ou posso trocar de assunto? Cara, assim, eu sei que a perspectiva de vocês é super por longo prazo, não tem preço-alvo, mas existe alguma estratégia de hedge para o caixa da Melius? Não. 100% Bitcoin, vambora. Não é 100%, mas Deu 100%. uma grande parte, mas não existe hedge, assim. Porque fazendo um hedge, né, você pode perder upsides importantes, né? Então, a gente vai vender uma call em cima do nosso Bitcoin, e se o Bitcoin subir e disparar? A gente fica sem o Bitcoin, né? A gente vai ter que vender esse Bitcoin. Como não temos o interesse de vender Bitcoin em momento algum, então a gente está só adicionando Bitcoin no balanço e nada mais. Eu acho que a estratégia de que vocês mitigam o risco é justamente o que você falou. Deixar uma porcentagem de caixa operacional para justamente tocar a empresa. Isso, e assim, os instrumentos financeiros, a volatilidade que o papel ganha e os instrumentos financeiros que são possíveis ser construídos com base nessa volatilidade, ele te permite fazer o Bitcoin Yield positivo, que é adicionar mais Bitcoin por ação ao longo do tempo, que consequentemente, né, como aconteceu com a série de Bitcoin Treasury Companies, o papel se aprecia, a ação se valoriza. Então, as Bitcoin Treasury Companies usualmente caminham muito mais rápido do que o Bitcoin. Então, uma eventual queda no Bitcoin certamente vai afetar as cotações de uma Bitcoin Treasury Company, mas provavelmente no longo prazo esse ganho vai ser descolado como é hoje, né? Exato, até porque a operação da Melius, como você disse, continua e não só o preço do Bitcoin que... Exato. E a operação continua gerando caixa, provavelmente, se a gente pegar um bear market, nós vamos estar gerando caixa e comprando Bitcoin mais barato, né? Então, na prática, seria isso que aconteceria. Legal. Antes da gente entrar no Pump and Dump, a não ser que você esteja outra pergunta, eu tenho uma última sobre o Joy. Joy é a moeda digital de vocês, correto? Isso é um produto novo que nós criamos tem pouco tempo, está acessível para poucos usuários. E basicamente uma tentativa de fazer assim, cara, será que a gente consegue criar um ponto que vale a pena de verdade? Então é um teste, assim como vários outros testes que rodam dentro do nosso app, mas por enquanto não está relacionado a nenhum tipo de moeda, de fato, tokenizada. É mais um token de utilidade onde você utiliza ele na plataforma para ter benefícios? Ou nem isso ainda? É isso, a gente permite... É uma forma de trazer alguns descontos que não são acessíveis para todos os usuários. Então, por exemplo, a gente permite que um usuário troque 20 Joys por R$200 em desconto numa loja específica, com um cupom para ele, né, específico para ele. Então, a gente está fazendo alguns testes de como ajudar essa experiência de compra dos nossos clientes, né, dando uma moeda para ele ali que destrava alguns valores, né, alguns benefícios em algumas lojas parceiras. Mas, de novo, embrionário,
É um grande teste. Muitos testes acabam não dando certo, Sim. mas também existe aqueles testes que são divisores de água na história da empresa, né? E a gente também já acertou vários. Claro, claro. E até pra quem às vezes está assistindo isso e fala, pô, mas agora eles têm uma moeda digital, tem ação. Existe uma diferença de criptomoeda para investimento e de ativo digital de utilidade que você vai utilizar dentro da plataforma da Melius para, como você mesmo falou, ter benefícios, mais cashback, trocar por descontos maiores. Então, existe essa diferença para você que às vezes se assusta com esse tipo de notícia. É normal, tem muita empresa que já testa esse tipo de aplicação. Rapidinhas? Bora? Cara, vamos lá. A gente falou aqui um pouco de utilizar o Bitcoin além da reserva de valor. Passamos aqui um pincelzinho em cima disso. E aí você é Node Runner da Lightning Network. Aí eu queria perguntar, qual a melhor solução de DeFi que transforma o Bitcoin além de um ativo de reserva? E aí a gente vai fazendo isso em rounds. Uma solução versus outra solução. Quem ganhar, passa para a próxima. Lightning ou Stacks? Só para fazer um parênteses aqui, né? Eu tô com o meu professor do meu lado, um Bitcoiner há muito mais tempo do que eu, então eu vou deixar você responder todas essas perguntas. A gente fez. Eu tenho uma pra você que não tem a ver com DeFi, tá? Então, ele preparou uma pro Diego e eu preparei uma pra você. Então, fica tranquilo que Boa. você vai ter seu espaço Fechou. também. Curioso que a primeira turma que a gente lançou sobre isso dizia: comente isso que você vai receber uma DM nossa, que era Lightning and DeFi de verdade, né? Então, Lightning all the way. Lightning versus BitVM. São bem complementares, tá? Hum. Eu acho que elas atuam bem em conformidade uma com a outra. Mas você tem algum produto específico em mente? Em uma palavra. Não. Vou de Lightning, então. Uhum. Lightning ou Rootstock? Lightning. Lightning ou Ethereum DeFi? Aí você facilitou pra cada. Lightning. Lightning ou Solana DeFi? Piorou? Lightning. Ok. Lightning ou outra que vem à sua mente? Lightning. Lightning. Lightning é a campeã. Mas assim, Lightning é só um Exato. state channel de A pagamentos. Lightning né? é a Polkadot do ambiente Bitcoiner. Eu caminhei para evoluir para essa visão, porque a Lightning ela conecta outras soluções de escalabilidade. E através da Lightning, alguém com Bitcoins pode pagar alguém na rede Liquid. Através da Lightning, alguém no Bitcoin pode pagar alguém na Litecoin. Aliás, no próprio paper da Lightning, lá na página 54, nos usos de caso, tá? Pagamentos cross-chain swaps, né? Non-custodial cross-chain swaps. E, aliás, o primeiro uso de caso dela, de fato, foi um cross-chain swap não custodial entre o Bitcoin e a Litecoin. Aliás, a Litecoin que a própria Lightning veio a matar depois, porque quando eu cheguei no Bitcoin, até zero. O Bitcoin é o ouro, a Litecoin é a prata, o Bitcoin você poupa, na Litecoin você transaciona. Mas o segundo andar do Bitcoin, ou uma tecnologia sobre o Bitcoin, a Lightning, matou a narrativa da Litecoin e esse tem sido um tema comum desde então. Alguns desenvolvimentos e amadurecimentos do ecossistema do Bitcoin vão meio que matando narrativas em outros lugares. Então, para citar uma alternativa como a última pergunta, tem um protocolo novo, nascente, que chama ARC, que é como você compartilha UTXOs. Bom, é difícil explicar o que é uma UTXO, mas pensa numa nota de bitcoins. Igual você tem uma nota de R$50, você pode ter uma nota de bitcoins. Isso, o Bitcoin na sua carteira, ele está em formato de UTXOs. E assim como quando você diz que tem R$300 na carteira, não é uma nota de R$300, né? São, às vezes, 6 notas de 50. Pingados ali. Então, no Bitcoin é a mesma coisa. Eu digo que eu tenho 7 Bitcoins, mas não é um pedaço de 7 que vale 7 Bitcoins. São vários pedaços, esses pedaços são as UTXOs. A Lightning ela tem uma escalabilidade horizontal rápida. E quem já está no Bitcoin pode transacionar entre si mais rápido e violentamente mais rápido. Ela não tem uma escalabilidade vertical, onde mais gente vai poder transacionar. Percebem a diferença? Na escalabilidade horizontal, as mesmas pessoas transacionam entre si rapidamente.
na escalabilidade vertical, mais pessoas podem transicionar entre si. E a Arc, que nasceu como um derivado da Lightning, é uma forma de shared UTXOs compartilhados. E ela traz uma escalabilidade vertical que a Lightning não tem e atua perfeitamente em conjunto com a Lightning para que não só mais pessoas possam usar o Bitcoin do que hoje, mas que elas também possam transacionar mais rápido entre si pela Lightning. Então a Arc, eu acho que é o protocolo desses que você citou, o mais maduro. Ele nasceu de alguém tentando consertar a Lightning e que acabou desenvolvendo outro protocolo ao invés, e por isso ele já nasce integrado e perfeitamente compatível com a Lightning e vai poder permitir que nós todos aqui, ou uma cidade inteira, compartilhe uma UTXO só e transacione rapidamente no mundo todo através da Lightning. Então o protocolo Arc, eu acho que seria o que eu deixaria as pessoas pesquisarem para além da Lightning. Eu mesmo não conhecia, cara. É ARK? ARK. Arca mesmo, transformando os UTXOs de Bitcoins como em arcas mesmo. Interessante. Então, Lightning ou Arc? Arc. Ô, louco. Ah, não, eu vou ser fiel à Lightning. Beleza. Tranquilo. Israel, agora pra você. Boa. Não tem certo ou errado. Ninguém sabe exatamente isso aqui. Mas qual empresa você acha que vai adotar o Bitcoin nas suas reservas primeiro? Microsoft ou Apple? Puro chute. Eu colocaria uma terceira, né? Talvez o Zoom, né? Tá andando de lado, gerando muito caixa, tem muito caixa e é uma companhia zumbi, né? Beleza. Zoom ou Alphabet? Zoom, Zoom ou Amazon? Zoom, Zoom ou Meta? Zoom, Zoom ou Samsung? Zoom, Zoom ou Sony? Zoom. É isso. Acho que depois que você deu essa terceira opção, era meio que um spoiler de que o Zoom ia ganhar todas, né? Mas tudo bem, tudo bem. Cara, antes da gente levar pra casa aqui esse episódio magnífico, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que cada um de vocês pudesse dar aqui pro nosso ouvinte ou um livro, ou uma dica, um aprendizado, uma ferramenta que vocês gostam pra investigar ou o Bitcoin, ou o mercado de cripto, seja lá o que for, algum aprendizado, algo de valor pro nosso ouvinte do CNS. O livro que me tirou muitas noites de sono, ele me botou em um estado de transe depois de ler, foi o Padrão Bitcoin. Então, para todos aqueles que acham que entendem o Bitcoin porque compraram e venderam com 40% de lucro em algum momento da vida, recomendo muito a leitura desse livro. Muito bom. Vou recomendar um vídeo de 40 minutos, já legendado em português. A gente está trabalhando na dublagem, inclusive. Chama... É o da Lynn Alden, por acaso? Não. Ah, tá. O o Broken Money. Veja tudo que você possa ver da Lynn Alden. Também. É uma boa recomendação. Inclusive, os 2 livros que a Strategy recomenda, né, que a gente viu lá em Orlando, são o Padrão Bitcoin e o Broken Money dela. Mas eu vou deixar o Israel deixou um livro, vou deixar esse vídeo, que nós dois gostamos muito, que é o What's the Problem? Ou Qual é o Problema? Já conhecia ou não? Não conheço. Não, de nome não. Esse é um espetáculo. What's the problem? What's the Problem? Por quê? Realmente é esse combo aí, é o livro e o vídeo. Tô anotando pra assistir mesmo. É 40 minutinhos, né? Você que não sabe o que a gente está resolvendo ao consertar o dinheiro, tire 40 minutos para ver Você quebra o dinheiro, você dissolve o tecido social, a comida, a moral, a saúde, as roupas, a cultura, tudo vai para o buraco junto com um dinheiro ruim. E esse professor de física de Oxford se cansou de tentar explicar o problema e gravou esse vídeo extraordinário. What's the problem? Irado. Irado. Eu vou assistir esse negócio hoje. Eu também, eu fiquei... hypei aqui, pra ser sincero. Bom demais. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado em nome aqui do Crypto Never Sleeps. Pra você que tá assistindo, se lembra só de se inscrever no canal do Market Makers e colocar o sininho. Tô esquecendo de alguma coisa? Tá esquecendo de uma coisa. Falem pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais. Obviamente. Boa, o meu é @Israel Salmen, no X, no Instagram, etc. Diego Colling, Kollling, em todas as redes. Maravilha. A gente se vê no próximo episódio do Crypto Never Sleeps. Um abraço.